Bom, uma vez diagnosticado, a gente vai para o tratamento. Uhum. Vamos falar um pouquinho a respeito do tratamento e depois eu faço alguma complementação até Sim. em tratamento conservador, mas se você quiser falar tratamento cirúrgico conservador, fique à vontade. Não, pode ir. Teve uma época aqui, só para gente deixar claro, teve uma época que nós fizemos, não em todo tipo de tumor, Aham. mas em algumas lesões a gente fez a terapia fotodinâmica, na verdade, que é um tratamento conservador, né? Então, quando a gente pensa a maior parte, eu cito muito meu mestrado porque eu consegui ter números. No nosso dia a dia, a gente não tem uma... Você tem uma impressão de que a maioria eu fiz isso, mas você não tem um número estabelecido daquilo na sua cabeça certinho. Mas quanto foi isso? Eu acho que foi assim. Mas no mestrado eu tinha, porque eu tive que... Por isso que eu cito muito, né? Uhum. Rapaz, 98% dos casos no tratamento meu foi cirúrgico, 98%. Eu tive conservador, eu tive mais muito pouco. Então, vamos falar um pouco da cirurgia, que eu acho que você também faz esse tipo de tratamento cirúrgico. Isso. Se você quiser falar da cirurgia de Mohs, como funciona, fique à vontade. Se não, depois eu posso falar, né? Sim. Então, o tratamento cirúrgico eu também acho melhor. Não tem nenhum que substitua. Concordo. De forma alguma, né? Na literatura fala-se, né? Às vezes você fazer até eletrocoagulação, mas eu acho um absurdo isso. Eu nunca fiz. Ele volta, viu? Pois é. Eu fiz já. Já, eu nunca nem tentei fazer. Eu fiz em caso... Eu faço. Fiz já? Não, eu faço. Faço em caso distinto. Superficial. Não, caso... CBC superficial? Ele volta. Eu faço em ceratose, mas em CBC eu sempre tiro. O caso distinto que eu digo é assim, vou pegar um caso que eu me lembro certinho. Tinha uma senhora com... Esse caso eu me lembro bem, um carcinoma bacelar na cabeça. Isso na época do SEAD. A gente estava em sala de pequena cirurgia, sem anestesista, sem nada, pressão extremamente alta. Então, ela chegou, não conseguia controlar e etc. Ela chegou num ponto, doutor, o senhor não tem nada para fazer? Eu falei, olha, a sua pressão está muito alta, eu não consigo cirurgicamente aqui, tem um risco grande de sangramento, a gente não precisa disso, em especial couro cabeludo. Se fosse outro lugar, mas couro cabeludo sangra muito naturalmente, né? Muito. Então, cauterizei. Então, cauterizei uma, duas, ela voltava para quando você fazia anestesia, ela sangrava. Sim, melhorou 80% da lesão, mas fica melhor do que nada. É melhor do que nada. Sim. Mas não cura. Se for uma lesão já estabelecida, ela não cura. Entendeu? Pelo menos essa é a experiência minha pessoal, assim. Agora, nós não estamos falando em cauterização e outros tipos de lesão, ceratose, etc. Né? Então, falando da minha experiência pessoal, mas eu comungo da mesma ideia, cirúrgico mesmo. Cirúrgico. Para carcinoma já diagnosticado ali, anatopatológico comprovando, não tem nenhum outro. Cirúrgico. Nenhum, né? E a cirurgia micrográfica de Mohs que você falou, eu não executo, tá? Mas é aquela técnica onde você retira ali a lesão, manda para o anatopatológico, às vezes para até ver a margem de segurança, para tentar ter um resultado estético, um resultado cirúrgico com uma cicatriz menor, né? Então você manda para anátomo patológico, faz a análise, tal lugarzinho ainda, né, tem um comprometimento, precisa, aí você intervém de novo. De maneira bem grosseira, a cirurgia micrográfica de Mohs, ela é como se fosse a congelação, a biópsia de congelação que a gente faz de margem, por exemplo, quando vai fazer de outros tipos de tumor, até câncer de mama, outros tipos de peças. Geralmente é assim. A situação da biópsia mesmo de Mohs, o que eu vejo de principal é a dificuldade de ficar em lesão de pele, de ficar com um patologista próximo e etc., para fazer análise, etc. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente vê. No dia a dia é complicado. Mas a gente tem que citar que existe, né? E uma outra coisa que eu queria te perguntar, você tem alguma experiência em radioterapia? Não, né? Não. E você nem caminha para fazer rádio de lesão de pele, né? Aí você passa para frente. Passa para frente. A gente fez muita radioterapia em tumor de pele. Antes de eu chegar aqui, eu peguei alguns casos de deformação por radioterapia. Quando eu fazia SEADAS, eu encontrava ainda esse pessoal, porque não se fazia com muita frequência, ia para Cuiabá e eventualmente eles faziam radioterapia. E na residência a gente fazia com uma certa frequência.
A gente também fazia radioterapia em margem comprometida. Coisa que hoje, já se tiver margem comprometida, dependendo do tipo de tumor, digo basocelular, por exemplo, eu acabo ampliando a margem se for pequeno, observando, porque tem chance, eventualmente, até de não recidivar. Eu tenho caso assim, então a gente acaba observando, mas antigamente também a gente... tem, já ficou aquela coisinha mínima ali, aquele comprometimento, né? Eu li uma vez há muitos anos atrás, que margem comprometida, mesmo com margem focalmente comprometida, a chance de recidiva era 20% só, era uma chance muito baixa. Mas eu li uma vez só isso, num artigo científico há muitos anos atrás. Talvez fosse um N deles lá, né? Um número daquele local que fez o trabalho. Só que tinha muita radioterapia, eu acabo não fazendo, e em especial em face, orelha, etc., porque causa um grande dano, entendeu? Então as cirurgias com rotações de retalho, enxerto e etc., a resposta e o resultado é muito melhor, né? É isso. Fora isso, a conservadora tem aí eu vou falar da conservadora, eu tenho experiência também com a terapia fotodinâmica, a gente fez. Não é para todo tipo de tumor, tem que ser um tumor inicial. A terapia fotodinâmica... Índice de cura menor do que o cirúrgico. É exatamente isso, é isso aí. Eles não, tanto que eles estavam tentando disponibilizar aparelho pelo SUS e etc., não conseguiram. É uma coisa que a gente... Eu fiz um convênio daqui com o pessoal de São Carlos, Federal de São Carlos. Eles cederam o aparelho, depois eu devolvi. Você sabe que você sensibiliza, passa uma pomada que é sensibilizadora, né? E vem depois com... Aí quando você vem com é muito interessante isso, ela sensibiliza a célula, quando você chega com a luz, ela faz apoptose. A ideia é uma ideia muito simples, né? E lógico que não é simples depois que a gente... Mas é uma coisa de sensibilizar para poder o raio agir. É muito interessante. Quando eu trabalhei no Hospital do Câncer de Jaú, a gente fazia para pele. Mas você sabe que tinha uma indicação selecionada, mas tinha para esôfago. Eles faziam para esôfago isso, me lembro bem, da fotodinâmica, né? Fora isso... Tem o uso também do imiquimod, né? Exatamente, eu ia falar do tópico. Esse é o tratamento tópico do câncer de pele. E o Efurix, por exemplo? Também, mas eu gosto mais do imiquimod. Você usa? No meu dia a dia, sim. Você usa mais o imiquimod? Sim. E na literatura fala que temos aí uma chance de cura de cânceres de pele com diagnóstico, né, precoce, que pode chegar aí a 60%, 70% do baso celular. E você tem, assim, uma indicação? Bom, baso você já falou, mas indicação de tamanho para passar Efurix ou mesmo imiquimod? Lesões pequenas. Só lesão pequena. Só lesão pequena. Nunca na minha experiência clínica, eu nunca utilizei, na verdade, para lesão grande. Não, nunca utilizei. Na verdade, minto, teve uma única paciente... Era uma senhora já de idade, né? Uma senhora que não suportaria uma intervenção cirúrgica maior, tinha problema cardiológico, né? E não era uma lesão um pouco extensa na região do colo. E eu entrei com o imiquimod e teve sucesso. Regrediu absurdamente, né? Ela tinha quase 90 anos. Isso é uma grande limitação para a gente. Recentemente eu peguei uma paciente assim, que com 90 e poucos anos, um tumor grande, conversei bastante com a família e falei, olha, isso é cirúrgico, não dá para fazer, ela tem que sedar, porque ela vai... Às vezes, a opção, quando a gente expõe esse tipo de coisa que vai fazer sedação e anestesia, com 90 e poucos anos a família acaba não deixando. E acaba, vamos deixar quieto. Né? É extremamente arriscado, porque pode morrer no ato e etc, por causa de uma lesão de pele. Mas a lesão de pele é uma coisa que, dependendo do tamanho, ela é uma coisa tão simples, mas que afasta as pessoas, né? Porque às vezes pode ter, se não for bem cuidada, pode ter mau cheiro, infeccionar. Infecção secundária, pode ter miíase, né? Que é bicho que a gente fala, né? Quando senta mosca, etc. Então, tem todos esses cuidados. A gente, toda vez que dá para fazer, a gente faz mesmo, né? Pessoal, falando em tratamento, e só para a gente deixar bem claro, a gente já falou no começo, essa é a nossa área, mas que fique muito claro que nos últimos anos a gente teve aí a implementação do tratamento sistêmico com imunoterapia.
obviamente, para melanoma, que melanoma metastático era uma coisa muito complicada, e com imunoterápico eu tenho gente hoje que vem, faz imunoterapia e volta a trabalhar. Conseguimos regredir lesão pulmonar, lesão em pescoço e etc. Tem gente que é caminhoneiro que faz isso, tem um monte de história desse jeito. E aquelas lesões de carcinoma espinocelular que a gente costumava ver lá atrás em residência, que eu cheguei a ver isso, pessoa chegando no hospital com um saco na cabeça. Aquela coisa muito mutilante mesmo. Coisa maluca que você só via em filme. É extremamente úlcera, extremamente grande. E tem uma excelente resposta com o uso da imunoterapia. Excelente, com regressão total. Eu tenho um caso aqui que chegou o tumor invadir a orelha e até lá no conduto auditivo, uma ferida. E a gente começou a usar já faz uns 3 anos e zerou tudo, não tem mais nada. Que maravilha. Então, isso são os novos tratamentos que tem para esse tipo de câncer de pele que antigamente não tinha. Então, hoje, com o avanço da medicina, a gente chegou a esse tipo de realidade. E por que isso é importante? Porque, às vezes, essa doença, como essa que eu acabei de falar, ela ia comendo a pessoa, né? Até achar um grande vaso e perfurar e morrer sangrando. Então, eram aquelas mortes que a gente via que era coisa extremamente complicada, a pessoa estava consciente, de repente sangrava ia perdendo consciência até morrer, era uma coisa extremamente sofrida. Hoje, a gente teve esses avanços no tratamento dos cânceres de pele, todos eles, do carcinoma base, espinocelular e do melanoma. Eu fui dar uma aula recente lá na faculdade que eu formei em Presidente Prudente, num simpósio, e eles me pediram para falar sobre pele. Era um simpósio até que o pessoal da Liga estava fazendo, e eu falei, pode escolher, não, fala, até por conta do mestrado me pediram para falar. Eu falei um pouquinho diferente do que nós estamos falando. Eu cheguei lá para os meninos e falei, olha, essa coisa dos tipos e etc, eu vou citar, mas vocês já sabem. Eu vim aqui para falar dos avanços, porque isso é coisa que vocês não sabem, não veem, vocês vão ver na vida prática. Assim, 60% da aula eu mostrei imagem, né? Molecada, aí, pessoal, os médicos que estavam lá, e os meninos também, né, que são os acadêmicos, eles ficam malucos, porque começa a visualizar o que a gente faz hoje na prática, né? Obviamente, a imunoterapia, para deixar registrado, isso é uma briga que a gente, enquanto sociedade, tem que fazer para que seja incluída, né, no tratamento do SUS, porque hoje é só judicializado, então isso tem que ser incluído. Mas no SUS a gente não tem de rotina, mas são medicamentos que a gente usa de maneira rotineira no consultório.